Glória a Deus. Pai Senhor Jesus. Glória a Deus, mais uma live. Estão dizendo se tá bom o áudio, se vai estar saindo, se tá bom, se dá pra ouvir, se tem que falar mais alto. Vocês vão dizendo aí, viu? Vocês vão passando aí que aí a gente vai ajustando aqui. Aleluia. Você pode ser ouvindo esse louvor, né? Enquanto o pessoal vai aí entrando, né? Enquanto você vai mandando, como o pastor Davi sempre fala, né? Mandando uns aviãozinhos aí para todo mundo, avisando que a live já começou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Minha debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, por ter meu lar. Enquanto isso você vai declarando. Você vai declarando esse louvor sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória a Deus. Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Declara em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Profetize, perpassa que esse louvor está dizendo, né? Profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua família, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora que você já profetizou sobre sua casa, sobre sua família, já declarou, fez como Josué fez, né? Declarou sobre a família dele. E como a gente está nesses dias, como diz aqui o tema, né? Do livro. Famílias vitoriosas diante das tempestades da vida, né? Nós estamos no dia 17, que no dia 17 leva o tema o conselho de Deus na tempestade. O conselho de Deus na tempestade, né? Lá em Atos 27, 21 diz assim: Senhores,
devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Né? Assim que diz a palavra. Na tradução da minha Bíblia diz assim: havia já muito que não se comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável aos senhores ter me ouvido a mim e não ter partido de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Né? Como aqui diz na palavra do Senhor. Paulo lhe deu um conselho para aqueles marinheiros, que eles não saíssem. Se a gente voltar aqui uns versículos atrás, no capítulo 27, Paulo ele fala, né? Aqui diz assim no versículo 9: e passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as vossas vidas. Só que aqueles marinheiros não perceberam que não podiam se salvar. E é aqui que nós, humanos, nos tornamos mais flexíveis a novos aprendizados, pois a nossa capacidade de inventar se esgotou nas várias tentativas de resolução de problema, né? Então, como aqui está dizendo, a gente às vezes não evita problemas porque a gente evita ouvir conselhos. Eu acho que deu para entender, né? Na maioria das vezes a gente poderia evitar problemas ouvindo conselhos, mas às vezes a gente não evita os problemas evitando de ouvir conselhos, né? E principalmente os conselhos de Deus, porque eu lendo, né, esse dia de hoje e lendo o capítulo 27, vendo Paulo como se fosse realmente o Senhor. Quantas vezes o Senhor fala com a gente e a gente nem aí, né? A gente quer olhar na nossa perspectiva, na nossa visão e não na visão do Senhor. E quando a gente vai perceber, faz igual esses marinheiros, quando percebe que a gente não pode sair do problema, é que a gente busca Deus, né? Já ouvi pessoas dizerem o seguinte: Deus tem a última palavra. E como ele aqui está dizendo, né, que é uma verdade, e realmente é uma verdade, né? Porque quando nos faltam forças humanas, Deus vem com o seu poder e traz uma resposta bem melhor do que do nosso jeito, né? Bem melhor do que o que a gente possa fazer. O Senhor, ele vem com a resposta, né? E a gente vai, e aí é que a gente para e percebe que a gente não consegue resolver com as nossas próprias forças. Que a gente não consegue resolver do nosso jeito. Então aí é que a gente vai e deixa Deus resolver, né? Deixa Deus agir. E a gente precisa, né, como aqui está dizendo, mais do que nunca, perceber que todo o nosso esforço humano de salvar o barco, família, é inútil. Que se a gente for tentar com as nossas forças humanas, não dá. E às vezes eu vendo esse livro e pensando no assunto família, e eu percebendo que quantas vezes a gente quer dar conselhos, falando aqui, né, na questão do conselhos, quer dar conselhos para as famílias dos outros. E a gente quer dar conselhos de Deus. Fala. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. As tempestades da vida, né? Passou um vento aqui. Glória a Deus. Amém, né? Voltando. Quantas vezes a gente quer dar conselhos de Deus para as famílias dos outros, para a casa dos outros. E às vezes a gente não dá ouvidos para os conselhos de Deus para nós. A gente quer resolver os problemas da nossa casa com a nossa força humana, com os nossos próprios pensamentos, com as nossas opiniões, com aquilo que a gente acha que é certo. E muitas vezes a gente não se baseia na palavra do Senhor, não se baseia no conselho que o Senhor tem para dar, não se baseia no que a palavra diz, e a gente quer muitas vezes aconselhar as dos outros, né?
como eu um dia falei pro Senhor, né? Que eu ficava fazendo visitas o tempo todo nas casas dos outros, orando pelas famílias dos outros, orando pelos outros. E eu disse pra Deus que eu não queria ficar orando pelas famílias dos outros, fazendo visita às famílias dos outros e não tendo tempo de parar na minha. Né? Porque às vezes eu pensando nisso, às vezes realmente Deus deixa vir as tempestades da vida. E às vezes acontece na nossa casa, alguém fica doente, acontece uma discussão na nossa casa. Aí é que a gente vai abrir os olhos e perceber que a gente não está ouvindo o Senhor. Aí a gente para e percebe que a gente não está ouvindo os conselhos de Deus. E é o momento de ouvir, de parar e de ouvir o que Deus tem para dizer sobre a nossa família. Porque a gente sempre quer ter uma palavra de Deus para alguém. Mas a gente não ouve uma palavra de Deus e não libera uma palavra de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa, né? E aqui esses marinheiros, eles já tinham ouvido Paulo dar conselhos e dizer, não vai, né? O vento é forte, não vai agora. Só que aí eles não ouviram, eles decidiram ir, decidiram seguir em frente, né? Que esse caso deles, não deram ouvidos à voz do Senhor. E como eu disse, Paulo, ele disse aqui, senhores, né? Eu avisei para vocês que não era para ir. Eu avisei para vocês evitarem a perda. Eu falei para vocês, né? Todo aquele transtorno, nada mais, né? Foi do que um efeito da desobediência. Isso é um tratamento de choque que o Senhor está dando com os passageiros do navio. É como se estivesse dizendo, olha, vocês estão vivendo em tempestade porque não deram ouvidos à minha voz. E às vezes acontece isso, como eu disse, dentro da casa da gente, né? No meio da família da gente. Às vezes Deus permite que alguém fique doente. Às vezes Deus permite que alguma coisa aconteça na nossa casa para que a gente venha nos alinhar na nossa casa, na nossa família. Para que a gente venha buscar Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Para que a gente venha buscar o Senhor e dar ouvidos à voz de Deus. O homem enfrenta os vendavais porque não presta atenção às placas de advertência. E eu pensando nisso, e realmente, né? A gente enfrenta muitas coisas na nossa vida porque a gente não presta atenção nos conselhos de Deus. Porque a gente não presta atenção, como ele aqui está dando um exemplo, nas placas de advertência. Quando tá indo no trânsito, tem as plaquinhas lá, né? E todo mundo quer obedecer as plaquinhas porque não quer ganhar multa. Porque a multa é alta e não sei o que, mas lá. E a gente, imagina se a gente prestasse atenção realmente em todos os conselhos de Deus para não levar uma multa de Deus. Porque se a gente acha caro, né? Uma multa aqui na terra, humana aqui na terra. Agora imagine uma multa de Deus pela desobediência. Porque a gente não obedeceu a palavra, porque a gente não obedeceu a voz de Deus. Então imagina se levasse uma multa. Então no caso, era pra gente ter mais temor de levar uma multa de Deus do que levar uma multa do homem, né? E Deus, ele deixa acontecer isso. Às vezes a gente leva uma multa de Deus, né? Para que a gente venha dar ouvidos à voz dele, né? Deus sabe que nós às vezes precisamos ouvir que nossa falha ocorreu em razão da nossa própria desobediência. E isso realmente é verdade. Aqueles homens, eles perderam, se voltar, né, nos versículos aqui acima do versículo 21, a palavra está falando que eles começaram a jogar as coisas fora. Começaram a tirar as cargas, começaram a jogar as comidas, começaram a perder perante todo esse percurso, porque eles não obedeceram, porque eles não deram ouvidos aos conselhos de Paulo, eles não ouviram os conselhos de Paulo. Então, ao longo do caminho, de todo o percurso, eles começaram a perder as coisas. Começaram a perder comida, começaram a perder os mantimentos, as coisas que ele tinha, que a palavra está dizendo que eles começaram a lançar ao mar. Tudo, a palavra está dizendo, né? A palavra diz aqui no versículo 20: e caiu sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E às vezes acontece isso, a gente perde a esperança
sobre a nossa família, sobre o nosso lar, por conta das tempestades que acontecem, né? Que vem sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E como aqui tem dizendo, quantos pais choram hoje por não terem aceitado o conselho do Senhor para criar seus filhos no caminho reto, né? E também quantos filhos hoje, né, também sofrem porque não ouviram os conselhos dos seus pais, porque não deram ouvidos aos conselhos que os seus pais tinham para dizer, que os seus pais tinham para falar, né? Muitas vezes arrastavam para a igreja, muitas vezes levavam para a igreja, levavam para os caminhos do Senhor. E quantos hoje sofreram bastante e sabem que perderam coisas, perderam pessoas, porque não deram ouvidos aos conselhos dos seus pais. E quantos pais hoje também sofrem, porque poderiam ter dado um conselho, poderiam ter dado uma palavra, talvez uma palavra mais dura aos seus filhos. E hoje estão sofrendo por conta disso, porque não tiveram coragem de dar uma palavra mais dura, porque não tiveram coragem de dar um conselho mais sincero, e hoje estão sofrendo por isso. E hoje estão passando por uma grande tempestade, ou passaram, né, por uma grande tempestade, porque não deram conselhos. E hoje estão chorando por isso, né? É extremamente importante e urgente que retomemos o lugar de pais discipuladores, mesmo que para isso seja necessário assumirmos o erro, corrigirmos nosso rumo e ouvirmos os conselhos de Deus. Aliás, Ele sempre tem o melhor para a nossa família. Deus sempre tem o melhor para a nossa família. E às vezes a gente busca muitas coisas, né? Como diz aquele versículo que fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então aí eu pergunto, o que adianta a gente ganhar todas as coisas? O que adianta a gente como igreja, né? Como servos do Senhor, ter grande ministério, ter um sucesso, ser um sucesso na igreja, e a gente não ser um sucesso na nossa casa? Como uma pregação que eu estava ouvindo hoje, que a pastora, ela dizia, né, que ela disse que se fosse para escolher, parece que até assim meio trágico, né, o que ela estava dizendo, se fosse para escolher entre o ministério e escolher entre a família dela, ela disse que escolheria a família, né? Porque, como sempre a gente aprende aqui na igreja, não tem ministério sem família. Para você poder ter um ministério, você tem que ter família, porque não tem como, né? Uma coisa tem que estar alinhada com a outra. E quando ela falou isso, eu achei muito forte, eu achei muito trágico, mas também é uma verdade. Porque ela disse que adianta eu ter vários dons, eu ter ser um sucesso no meu ministério e ter a minha casa toda destruída, se quando ela sai para a igreja, ela não vai morar na igreja. Quando ela sai da igreja, ela volta para casa. Então, quando a gente sai da igreja, a gente volta para casa. É o lugar para onde a gente vai, né? E na nossa casa, a forma com que a gente vive na nossa casa reflete no ministério da gente, reflete na nossa vida na igreja, como a gente vive em casa. Às vezes a gente acha que não, acha que só na igreja a gente chegar em casa e pronto, né? Que a nossa vida na igreja, a nossa vinda para a igreja, o nosso culto ao Senhor aqui, então a gente tem que chegar em casa poderoso. A gente sempre fala isso, né? Tudo que a gente recebe aqui tem que chegar em casa poderoso, tem que chegar em casa assim, declarando tudo. E é a mesma coisa, do jeito que a gente acha que, como a gente está aqui na igreja, o que a gente recebe aqui na igreja, a gente tem que levar para casa, a mesma coisa, o que a gente vive em casa, a gente leva para a igreja. E às vezes a gente acha que não, mas a gente leva, porque uma coisa casa com a outra, não tem como. Não tem como. Uma coisa sempre vai casar com a outra, não adianta, né? Às vezes a gente sempre leva tudo pro lado espiritual e esquece que tem um lado material aqui na terra, que é onde a gente vive, né? Que é com quem a gente convive, que são as responsabilidades que a gente tem aqui na terra, e que a gente tem responsabilidades com a nossa família, que a gente tem responsabilidade de ouvir o conselho de Deus e passar para nossa família, né? E aqui, como está dizendo, às vezes a gente precisa realmente ter esse choque, levar esse tratamento de choque. E às vezes Deus permite acontecer tempestades no meio da nossa família, da nossa casa, para que a gente venha abrir os olhos e a gente venha entender, opa, preciso, né, ficar mais aqui, opa, eu preciso trabalhar mais na minha família, na minha casa. Porque às vezes a gente quer ser um sucesso em todo canto, mas esquece que a gente tem que ser um sucesso em casa, né?
tem que ser um sucesso em casa. Tem que ser a melhor esposa, tem que ser o melhor marido, tem que ser o melhor filho, tem que ser o melhor irmão, tem que ser um sucesso em casa. E às vezes a gente quer ser um sucesso fora. Eu quero ser uma empresária de sucesso. Eu quero ser uma empresária de sucesso. Eu quero ser uma líder de excelência. E às vezes a gente esquece de dizer, eu quero ser uma mãe poderosa, eu quero ser um pai poderoso, eu quero ser uma irmã maravilhosa, né? Eu quero ser uma filha abençoada. E às vezes a gente esquece de dizer isso, né? E a gente tem que ser uma mãe de sucesso, um pai de sucesso, mesmo em todas as tempestades da vida, né? Mas se a gente estiver diante de Deus, a gente consegue. Se a gente estiver diante do Senhor, atenta a ouvir os conselhos de Deus quando Ele disse, ó, não vai aí não. Não coloca teu barco aí por esse caminho aí não, que vai correr o risco de tu perder muita coisa por aí e de o barco ainda ficar despedaçado, né? E para construir o barco, e para, como é que é? Reformar, né, o barco? Reformar o barco, eu acho que é mais difícil do que você comprar assim, dá mais trabalho que você comprar um novo, né? Talvez seja até mais caro do que você comprar um novo. Então, é melhor a gente cuidar logo bem direitinho, né? Ouvir as coisas de Deus, do que perder um monte de coisa pelo caminho, né? Só que glória a Deus, e como Paulo ele disse aqui que o Senhor tinha falado com ele que só ia perder coisas, não ia perder vidas. Glória a Deus quando a gente só perde coisas, né? Quando a gente não perde uma vida, quando a gente não perde um familiar, quando a gente não perde um parente. E às vezes a perda não é nem essa morte não, às vezes é a perda de estar distante da gente, de poder estar vivo e de por alguma coisa, por alguma desobediência, tu me diz agora, de alguma desobediência, não, a gente acabar perdendo, né? Acabar perdendo, se distanciando por falta de um conselho, por falta da gente ter coragem de dar um conselho, como aqui mesmo diz, né? Que quantos pais choram por não terem aceitado o conselho do Senhor para criar os seus filhos, que é o que a palavra diz, né? Cria, né, os seus filhos no caminho do Senhor, né? Ensinando em todo canto, né? Ensinando sentado à porta, ensinando no caminho, que é isso que a palavra diz, né? É isso que a palavra fala para cada um de nós. Como nós também que somos filhos, ao ouvirmos os conselhos dos nossos pais, né? Porque todo mundo acha chato o conselho dos pais. Só que principalmente se o seu pai for um servo do Senhor, se a sua mãe for uma serva do Senhor, aí você tem que ouvir mesmo. Porque além dele ser uma autoridade, por ser seu pai, por ser sua mãe, é uma autoridade diante de Deus, né? Porque é um servo do Senhor. Então que o Senhor, Ele venha trabalhar isso em nossas vidas. E que não seja preciso a gente levar um tratamento de choque, igual esses marinheiros. Levar um tratamento de choque para poder ouvir e entender que não deveria ter seguido aquele caminho, porque não iria dar certo, como Paulo mesmo disse, disse tantas vezes e vocês não deram ouvidos. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus dá vários conselhos, Deus fala várias vezes com a gente, e a gente às vezes precisa esperar ver alguma coisa acontecer para que a gente venha entender que aquilo é Deus falando com a gente, que aquilo é Deus querendo falar, que é Deus querendo tratar com a gente, que é Deus querendo tratar com a nossa família. Como eu disse, não espere acontecer alguma coisa na sua família. Não espere acontecer alguma coisa para que você venha despertar, para que você venha entender que você precisa estar mais presente, que você precisa ouvir mais os conselhos do Senhor, que você precisa ler mais a palavra do Senhor, né? Então que nós venhamos entender isso nessa noite, que é bom, que o agir de Deus é poderoso, mas o agir de Deus é mais poderoso ainda quando a gente age em obediência ao Senhor. Aí é que a gente vai ver mesmo o poder de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa, né? Sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acho que já deu tempo, senão eu vou falar bem muito, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu escolhi esse louvor, Família Debaixo da Graça. Eu coloquei na minha célula hoje. E hoje a minha célula a gente orou pelas famílias. Hoje a gente decidiu se reunir e decidimos orar pelas famílias. E nós oramos hoje, nós escutamos esse louvor, nós declaramos esse louvor, que é Família Debaixo da Graça. Então, como eu disse, né? Vou repetir mais uma vez. Que nós venhamos
querer ser de sucesso dentro da nossa casa. Porque a gente quer ser maravilhosa, né, em qualquer lugar, menos dentro da nossa casa. Porque a gente acha que lá todo mundo conhece a gente. Todo mundo sabe quem a gente é. Então a gente acha que não tem que profetizar em casa, porque profeta de casa não tem honra. A gente acha que não tem que dar um conselho a um familiar, porque ele não vai ouvir, só quer ouvir os de fora, né? Quantas vezes quantas vezes eu falei isso? Não vai ouvir não, porque prefere ouvir os de fora do que ouvir os de casa. Só que aí a gente vai deixar de falar, a gente vai deixar de dar um conselho de Deus para alguém e ver aquela pessoa se perder porque a gente não deu um conselho do Senhor. Ou a gente vai resolver se levantar, né? Usar a nossa voz de profeta, né? Como a gente sempre quer ser, né? Usado por Deus. Então que nós vamos ser usados por Deus dentro de casa. Que nós venhamos dar ouvidos à voz do Senhor, né? E que na nossa casa, né? O Senhor venha achar corações obedientes, né? Em nome de Jesus Cristo. Então que nós venhamos orar ao Senhor agora, em nome de Jesus, né? Antes de orar, eu quero só dar os avisos, em nome de Jesus Cristo. Amanhã tem live, às 9h30 da noite, em nome de Jesus Cristo, com uma serva do Senhor abençoado, usado por Deus para a sua vida. E que as inscrições da conferência do Espírito Santo estão abertas. Em nome de Jesus, faça a sua inscrição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? São 3 dias que eu vou dizer que você não vai se arrepender. Se você deixar de dormir, se você deixar de descansar um pouquinho para vir para a conferência. Porque o Senhor vai renovar as suas forças e você vai ver quantos conselhos de Deus. Você vai ver quantas coisas de Deus você vai receber nesse dia, como você vai ser cheio, como você vai voltar para sua casa cheio, em nome de Jesus Cristo, declarando, sendo profeta no meio da sua família, no meio da sua casa, em nome de Jesus. Então não perca essa oportunidade de você já fazer a sua inscrição, em nome de Jesus Cristo, se inscrever. Tá, onde é que tá o link da inscrição? No Instagram da igreja, aí meu irmão, onde você está conectado. Tem o link da inscrição. E para os irmãos que são membros da igreja, né? Tem lá no grupo da igreja a inscrição da conferência. Tá lá o link da inscrição. Você faz a inscrição em nome de Jesus Cristo. Não perde, pelo amor de Deus, que é bênção na sua vida, viu? Glória a Deus. Amém, né? Vamos orar em nome de Jesus. Quem puder fechar os olhos, fecha. Quem não puder, fica com os olhos abertos. Em nome de Jesus, eu quero que você ore pela sua família. Eu quero que você ore nessa noite pela sua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus maravilhoso, Senhor Deus bendito. Senhor, nós queremos, Senhor, te render graças, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, pelo Senhor ter tocado no coração dos nossos pastores, Senhor, para abrir esse propósito, Deus, de estarmos orando, de estarmos em jejum, em consagração pela nossa família, Senhor, que é o nosso bem mais precioso que o Senhor nos deu, Senhor, é a nossa casa, é a nossa família, como diz o louvor que estava sendo aqui tocado, Senhor, um presente precioso o Senhor nos deu, Senhor, que é a nossa família, que é o nosso lar, Senhor, que não há preço que pague, Senhor, o prazer de ver a nossa família diante da presença e da casa do Senhor, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, diante das tempestades, Senhor. Que nós venhamos ouvir os teus conselhos, que nós venhamos, Senhor, meditar na tua palavra, Senhor, para saber qual é a tua vontade sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para que nós venhamos ouvir a tua voz, que nós venhamos ser boca de Deus, Senhor, diante da nossa casa, da nossa família, e enfrentar as adversidades, Senhor, em nome de Jesus, Deus, com muita sabedoria, com muita autoridade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos faz, Senhor, homens, mulheres poderosos em Deus, pais, mães, filhos, Senhor, obedientes ao Senhor, poderosos em Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estar diante da tua presença, de aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.